Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa riqueza de aprendizado. Agradecer ao nosso amigo Jesus, que permite que tantos benfeitores estejam apostos para se certificarem que vamos encontrar o endereço de volta para casa sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, voltando ao nosso relato, nós paramos no momento em que o moço judeu, já extremamente perturbado por tantos sonhos que o faziam recordar de uma vivência como sacerdote egípcio, e chegou a rever a moça que o impressionou tanto naquela época, a quem ele fez tanto mal. Ele agora voltava mais uma vez para a aldeia com a firme propósito de falar com Jesus, apesar do desconforto, apesar de um misto de curiosidade e medo, porque ele se sentia exposto, com seu orgulho sempre colocado à prova. Então vamos. Jamais um caminho parecera tão longo. As sombras da noite haviam descido sobre as brancas construções quando chegou. A casa pequenina estava repleta. Acomodados em toscos bancos, sentados no chão batido, apoiado às paredes, todos se acercavam do divino rabi no intuito de receber os benefícios de seus ensinamentos. Naquela hora, os costumeiros curiosos haviam retornado aos seus lares. Somente os mais íntimos ali permaneciam. Serenidade e cansaço estampavam-se no rosto do mestre. O dia fora longo, e as rogativas muitas. O inclemente calor do verão envolvera as sofridas pessoas. Olhando-as ansiosas e cheias de esperança, o meigo rabi entendera perfeitamente os anseios que lhes guiavam os passos. Quão pouco poderia fazer de imediato. Aguardavam a cura de seus males, porém, desconheciam a inconveniência de ignorar as leis evolutivas. Certamente, muitos não entenderiam que um sofrimento ainda seria necessário, pois sem ele haveria acomodação. No entanto, não os abandonaria, pois eram como crianças e precisavam de seu incondicional amor, da solícita ternura de suas mãos e palavras. Para a maioria, seria a hora de deitar a semente, aguardando o momento preciso de germinação e crescimento. Então, meus amigos, que desejais? O mestre indagava, sorrindo para João, que o fitava com admiração e reverência, convidando-o à formulação da dúvida que a voz até então calara. Senhor, conta-nos a respeito da vida após a morte. Temos curiosidade, pois nunca ninguém voltou para relatar claramente o que se passa depois. Os ensinamentos das Escrituras deixam muita coisa oculta, misteriosa. É verdade que vivemos muitas vezes? O moço judeu, junto à porta onde discreto se postara, alegrou-se com o providencial questionamento. Finalmente teria chance de obter respostas para as dúvidas que o afligiam. Credes que nosso Pai faria corpos tão perfeitos para que tudo findasse com a falência do físico? Não vos parece um desperdício? E que constitui uma única existência perante a grandiosidade do universo? Quantas vezes não ficastes olhando as estrelas no firmamento
sentindo-vos pequeninos, angustiados diante da constatação de que nada sabeis a vosso respeito e a respeito dos outros, do mundo, enfim. No entanto, mesmo em vossa pequenez, reconheceis a maravilha que sois, a perfeição de vossos corpos, o brilho prometido para vossas inteligências, bem no âmago de vossos seres. Tendes a certeza de que nada acabará com a morte. Somente o medo do desconhecido e a falta de fé fazem com que tenhais dúvidas a respeito da continuidade, da existência de vida após o desencarne. Pois bem, a reencarnação constitui o mecanismo primeiro pelo qual se processa a evolução espiritual. Ainda que vos recuseis a aceitá-la, dela não estareis isentos. Mas não nos lembramos de nada, mestre. Que proveito tiramos se o esquecimento toda nossa visão? Não seria melhor recordarmos? Caminhamos como cegos. Certamente repetiremos os erros. João, meu amigo, o esquecimento das existências anteriores faculta ao espírito a oportunidade de recomeçar, sem a lembrança dos erros e desafetos do passado. Para a maioria quase que absoluta das pessoas, o conhecimento escancarado do que já foram, do que fizeram e dos relacionamentos entretecidos somente serviria para inviabilizar importantíssimas oportunidades existenciais. Seria impossível conviver em uma mesma família, por exemplo, com aquele que nos assassinou outrora. Por outro lado, ao reencarnar, a criatura trabalhará seus sentimentos rumo à perfeição. Os fatos, meus amigos, os fatos deixam de ser importantes somente se ocorreram em função da imperfeição de cada um. A alguns é autorizado lembrar, muitas vezes através de processos que se assemelham aos sonhos, mas que são verdadeiros mergulhos no passado. Um dos motivos de tal conhecimento seria conceder ao encarnado provas cabais dos erros cometidos e da urgência em assumir compromissos deixados para trás. Muitos são os chamados, já o dissemos, mas poucos fazem por si mesmos o necessário, perdendo vezes e vezes as chances de crescimento. Segredos tenebrosos do passado, erros fragorosos, atos culposos, tudo se dilui na imensidade do amor verdadeiro, aquele que independe das cadeias consanguíneas, estendendo-se à humanidade. Aos agraciados com a oportunidade de recordar, recomendamos coerência e discernimento para que não se percam novamente, pois a simples recordação não constitui certeza de acerto, e muito menos de convicção do indivíduo. As perguntas sucederam-se e a todas ele respondeu com a costumeira objetividade. Agradavam-lhe sobremaneira aqueles serões repletos de ânsia de aprender, envoltos na ternura dos que amam, no aconchego dos que se respeitam. As perguntas sucederam-se e a todas ele respondeu com a costumeira objetividade. Agradavam-lhe sobremaneira aqueles serões repletos de ânsia de aprender, envoltos na ternura dos que amam, no aconchego dos que se respeitam. Finalmente Jesus levantou-se, dizendo: Vamos dormir, amanhã teremos um dia cheio. Quis correr atrás dele, perguntar mais. Todavia, a educação tolheu seus anseios. Aguardaria o amanhã. Fora da casa, os astros cintilavam e a lua delineava caminhos. Uma brisa cálida agitou-lhe os fartos cabelos e o aroma de flores silvestres sensibilizou agradavelmente suas narinas. Outro perfume veio com o vento, ativando-lhe os centros de memória. Ela, parada em meio à noite, envolta pelo luar que se derramava dos céus, misteriosa e linda, seria produto dos seus sonhos ou realidade? Oportunidade de recomeço e perdão, talvez.
Estais melhor, meu senhor, bem vejo. Não conseguiu dizer nada. As palavras presas na garganta, emoção e dor sufocando-o. Jamais a ele se dirigira antes, mesmo quando um filho de ambos distendera seu indefeso ventre. Junto à gigantesca coluna do templo no Egito de outrora, nenhuma palavra, nenhum julgamento. Nas noites de amor, sedado o corpo, silêncio de palavras. Senhor, vinde, sentai-vos aqui, empalidecestes. Acaso vos ofendo com a minha presença? Perdoai-me o atrevimento, julguei livrarias de minha pessoa. Tola, estáveis desacordado. Ainda emudecido, o moço pensava, Deus, meu Deus, o que devo responder? Como explicar a essa moça o distante passado? Julgar-me-á louco, insano, terá medo de mim. Esforçou-se, no sentido de readquirir o costumeiro equilíbrio. Precisava de muita calma. Evidentemente, as recordações pertenciam somente a ele. Estou melhor, despreocupai-vos. Se não me engano, fizestes uma visita à minha casa recentemente, quando insidiosa moléstia intentava arrastar-me ao sepulcro. Soube que me curastes. Constrangida, a moça apertou as delicadas mãos, explicando. Somente fiz o que o meu mestre, Jesus, solicitou. Naquele dia, ele acabara de chegar à nossa aldeia, retirou-me do meio dos que ouviam sua palavra, falando-me a respeito de vossa pessoa, disse que sois muito estudioso e entendido das leis de nosso povo. Afirmou estimar-vos e necessitar de meu concurso para vos recuperar de cruel doença. Enviou-me recomendando que obedecesse ao meu coração. Ao deparar convosco nos estertores da morte, impus minhas mãos e roguei ao Mestre amado que vos salvasse. Queria continuar ao vosso lado por mais tempo, mas os senhores do templo trataram de retirar-me da casa, como se eu importunasse. Calou-se, encabulada e linda, prosseguindo educadamente. Fico feliz com a vossa saúde, senhor. O moço, doutor das leis, indagou. Seguis esse homem, a quem chamam de Rabi? Sim, acredito em suas palavras e creio nas verdades divinas por ele enunciadas. Somos muitos a perseguir seus passos. E vós? Que boba sou, pois certamente sois amigos, tamanho o empenho dele em salvar vossa vida. Que dizer? Uma vez mais, as dúvidas. Até ontem estivera decidido a colaborar com a destruição de Jesus, considerando-o uma ameaça. Hoje já não sabia ao certo o que sentia ou pretendia. Desconversou. O mestre surpreende-me cada vez mais. Contudo, falemos de vós. Habilmente foi extraindo informações, surpreendendo-se com as posturas da jovem, com sua visão existencial. Sentiu-se inadequado, cínico, corrupto mesmo, diante de tamanhas gentileza e honestidade. Filha de humildes aldeões, ignorantes e rudes criaturas, que lhe concederam o corpo físico, ali se encerravam as similaridades. Espírito lapidado, evoluído, alma de peregrina beleza sem dúvida, conferia à linda jovem toda aquela luz que a envolvia. Lia, muito embora conhecesse Jesus de há pouco, sentia-o de há muito. Suas palavras não lhe eram desconhecidas. Recordava-as tão somente. Quanto àquele homem, algo a atraía, como se o conhecesse, mas um medo estranho e profundo alertava, deveria ficar longe. Preciso voltar, Senhor, pois os meus pais devem estar preocupados. A reunião com Jesus terminou faz tempo. Senhor, desejo-vos saúde e paz. Desapareceu na noite, rumo a uma das casinhas que margeavam a rua. E agora? Em que me meti, meu Deus?
A razão manda afastar-me, mas o coração clama por sua doce presença. Ainda bem que não se lembra de mim como dantes fui, pois fugiria apavorada. Como pude fazer aquilo? Foi monstruoso. Que sentirá ela em minha presença? O jovem monologava baixinho na areia deserta, em meio à enluarada noite, andando de um lado para outro. Na casa humilde, deitada em tosco leito de alvos e ásperos panos, a jovem revolvia-se, encontrando problemas em conciliar o sono. Estranhas sensações e desconhecidas emoções agitavam-na, certamente provocadas por aquele senhor. Tratava-se de um belo homem, sem dúvida, de maneiras educadas e gentis, muito diferente dos rústicos aldeões do lugar. Belas e caras roupas indicavam tratar-se de alguém com consideráveis posses. Riu divertida com sua ingenuidade. Pois não estivera na casa luxuosa, verdadeiro palácio, não adentrara os aposentos de dormir? Melhor esquecer, pois ele somente fora cortês. A razão determina, o coração nem sempre obedece. Ambos não vibram em uníssono, a não ser com mútuo consentimento. Ora, os corações dos amantes de outrora exigiam aproximação, embora os alertas advindos dos arquivos de um passado distante e as restrições da atual existência racionalmente determinassem afastamento. O moço ponderava. Esta será uma união socialmente díspar. Que dirão os amigos, os familiares? Perderei a liberdade, prejudicarei meus interesses. Um homem casado jamais poderá dedicar-se inteiramente às escrituras. Virão filhos. Algo muito mais sério importunava-o. Cada vez que a encontro, relembro o passado, o terrível episódio de sua morte. Desposando-a, poderei suplantar os remorsos, a culpa? A jovem, embora culta e bela, sentia-se inferior ao objeto de seus amores. O distante passado, conquanto sepultado no esquecimento, permanecia nos arquivos existenciais, vivo, pungente, sofrido, repleto de emoções. Sentia-se rejeitada, desde a primeira vez em que o vira, desfalecido sobre o leito à mercê de remédios, desenganado pelos médicos da terra. Imensa ternura envolvera seu coração, e ele passara a povoar-lhe as ilusões juvenis, os sonhos de felicidade. Reencontrá-lo, com ele falar, ouvir-lhe o riso, tudo reforçara o amor incipiente, porém firmado em profundos vínculos reencarnatórios. Deus, há algo nele que me amedronta. Em sonhos, sinto-me afundar, as águas são profundas e escuras, em meio ao pesadelo, paira sua figura. Estarei louca, meu Deus. Os dias foram passando. De natural ligado a estudos, o moço interessou-se em conhecer melhor os ensinamentos do surpreendente rabi. Além disso, não raro deparava com a bela judia, e cada encontro servia para convencê-lo de que o amor do passado ressurgira com força total, contudo mais espiritualizado, menos egoísta. Atrevia-se a sonhar com a possibilidade de um futuro comum para ambos. Lia, no entanto, retraída e assustada, evitava-lhe a presença, embora seus olhos buscassem a figura alta e viril do moço onde ele estivesse. Consciente do que desencadeara há séculos, ele entendia-lhe os temores, sentindo-se impotente para extingui-los. O mestre continuava a intrigá-lo, embora a animosidade houvesse se desfeito. Que diria o compassivo rabi a respeito de tudo aquilo? Breve ele iria embora, continuando sua trajetória por outras paragens, e urgia aclarar as ideias. O acaso ofereceu-lhe a tão almejada oportunidade. Naquela manhã, Jesus abandonara o leito bem cedo, enquanto todos ainda dormiam. Apesar do silêncio com que deixara a humilde construção,
o moço judeu que do lado de fora pernoitara junto às frondosas árvores, mercê da aflição que o impedia de retornar ao lar, despertou de leve e agitado sono. A aurora tingia o céu de róseas nesgas e breve o sol surgiria. A casa encher-se-ia de gente atraída pela presença do meigo Rabi. Agora ou nunca. Rabi, permitis que me aproxime, perturbando-vos a paz? Sim, meu amigo, não me perturbas em absoluto. Vejo que também levantaste cedo. Conversemos, pois. Mestre, não sei o que faço. Sabeis do meu passado e das vilanias que cometi, conquanto, não seja santo, atualmente jamais cometeria tais erros. A moça, aquela a quem ofendi e matei outrora, está aqui. Amo-a. Quero-a como companheira, mas a culpa não me abandona. Ela, por sua vez, foge de mim, talvez intuindo o que aconteceu. Contudo, sinto que também me ama. E tem mais, muito mais, meu senhor. Vamos ter que dar uma pausa novamente. A gente vai completar esse relato maravilhoso na próxima semana e vamos poder comentar vários pontos. Vamos ter muitas coisas para refletir juntos. Boa noite a todos. Agradecendo a Deus por mais este momento juntos. E vamos então começar com uma página de Emmanuel do livro Religião dos Espíritos, em que durante 91 sessões públicas para estudo da doutrina espírita, em 1959, Emmanuel esteve presente na sede Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Em cada reunião, o texto para exame era escolhido pelo grupo e, após os comentários em torno das questões do Livro dos Espíritos, Emmanuel trazia uma temática pela psicografia de Chico Xavier. Então vamos ver, na noite de 13 de fevereiro de 59, eles estavam estudando sobre o tema das paixões. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. E Kardec comenta essas respostas. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que se aproxima toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, o afasta da natureza espiritual. Todo sofrimento que eleva o homem acima da natureza animal, anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição.
O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas não estão muito satisfeitas. Aliás, elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nela se compraz. Como consequência de sua própria inferioridade, aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Abnegar-se. Então essa é a resposta que nós temos visto muitas vezes. Qual é a solução, para essa nossa caminhada na busca dessa melhoria que tanto devemos, pelo menos devemos almejar? Devotamento e abnegação, é o ponto, é o que temos visto. Então aqui a resposta foi abnegar-se. Abnegar-se quer dizer sentir-se como um espírito necessitado de fazer o que há de melhor. Nesse quadro da abnegação, nesse quadro de olhar o outro de uma outra forma, perceber o quanto podemos ser útil, não só a nós mesmos, como a todos que estão ao nosso redor, e assim por diante. É dessa forma que nós vamos vencendo e controlando as nossas paixões, que muitas vezes extrapolam o que é normal, o que é natural e o que é salutar. E em seguida, então, Emmanuel traz uma página, examina a própria aflição, porque deve ficar claro para nós que são os nossos descontroles, desequilíbrios, que nos trazem tantas aflições desnecessárias. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se vaziva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Então, ele enumerou ali todos os tipos de aflições
e, na verdade, o nome que elas têm, o que realmente significa, o que dá origem a essas aflições. São todos esses pontos que ele tão bem enumerou aqui. Estejamos, então, atentos a todas essas ervas daninhas, a esses sentimentos nocivos que nós acalentamos, como ele diz, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Porque é justamente isso que desencadeia esses estados aflitivos. E Emmanuel continua: os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra quando pronunciou nos montes das bem-aventuranças a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então vejamos bem a que aflitos ele se referia. Evidentemente que não nascidos dessas aflições criadas pelas nossas inferioridades. Analisemos nossas aflições e perceberemos que, se buscássemos mecanismos para vivermos mais confiantes, sentiríamos mais paz. E de que forma alcançar esse estado de serenidade? Analisando as nossas aflições e buscando recursos para tal. Emmanuel nos traz uma outra página que vai nos ajudar a buscarmos recursos para vencermos esse estado aflitivo a que muitas vezes nos entregamos. Então ele nos traz o tema aflição vazia, que com certeza está longe de ser, não se enquadra absolutamente nas bem-aventuranças, nos bem-aventurados os aflitos. Porque essas bem-aventuranças, quando Jesus as trouxe, as pronunciou, era justamente se voltando àqueles que saberiam, e que passavam pelas provas, pelos desafios, pelas experiências, com confiança e paciência. Então, o texto chama-se Aflição Vazia e consta do livro Encontro Marcado, também pela psicografia de Chico Xavier. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, diz Emmanuel, é justo colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Interessante que ele coloca a nuvem da imaginação, porque quantas vezes nós não aumentamos em muito determinadas situações que poderiam até nos trazer algumas preocupações, mas não atingir esse nível tão grande. Isso nascido, então, como ele diz, numa nuvem da imaginação. Deixamos a imaginação correr e crescer, e deixar tudo ali tão difícil, a ponto de se transformar numa nuvem que nos infelicita, que nos desassossega, nos inquieta, a ponto de, como foi dito há pouco, prejudicarmos a nossa família, prejudicarmos o nosso emocional e tirarmos aquela alegria de viver que todos nós temos que ter, que seria
esse viver em paz, ali na busca do cumprimento dos nossos deveres, do zelo para com tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E continuando, aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Então, evidentemente que chegam situações difíceis, mas que estejamos preparados como aquele aluno honesto. Porque estudamos, nos preparamos e saberemos, então, passar pelas reais provas com mais segurança e mais controle emocional. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, ouçamos muito bem isso, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. A tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessária ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muita vez inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Lembremo-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Então, lembremos bem dos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem a perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Reflitamos então que maturidade emocional não se alcança sem esforço, aprendendo a ter paciência e calma nas pequenas contrariedades, nas pequenas frustrações e desencantos. Enfim, lembrando um trecho do Evangelho, a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas são essas bagatelas que nos ferem, que nos farão mais fortes, mais preparados para enfrentar as situações mais difíceis. Quantos dias teríamos vivido mais em paz, se não nos esquecêssemos do ensinamento de Jesus: não andeis inquietos pelo dia de amanhã, a cada dia basta os seus cuidados.
Com certeza seríamos mais felizes, mais saudáveis, sem falar no mal que causamos para aqueles com quem convivemos. Quantos dias de infelicidade criamos pela ansiedade, que acaba contaminando a quem está próximo. Ao olharmos os deveres que nos cabem, foquemos as compensações e veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Busquemos a leveza daquele que sabe para onde está indo e não percamos o foco. Aguardemos com confiança o porvir. Tenhamos uma noite.